Recording. Vidas negras importam. Humanidade. Carolina Maria de Jesus. Depois de conhecer a humanidade, suas perversidades, suas ambições, eu fui envelhecendo e perdendo as ilusões. O que predomina é a maldade, porque a bondade ninguém pratica. Humanidade é ambiciosa, é gananciosa, que quer ficar rica. Quando eu morrer, não quero renascer. É horrível suportar a humanidade. Quem tem aparência nobre, que encobre suas péssimas qualidades. Notei que o ente humano é perverso, é tirano, é egoísta, interesseiro, mas, mas trata com cortesia. Mas tudo é hipocrisia. São rudes e trapaceiros. Humanidade. Carolina Maria de Jesus. Salve, meu nome é Plínio Camilo e nós hoje estamos com notas de escurecimento de gerações. E aí, essa nossa conversa eu vou oferecer para Aline Nascimento, Jaime Paixão, a parceira Rosi Brasil, Paulo Vieira, Thaís Santana e o grande Moisés da Rocha. E para brilhantar essa ótima conversa, eu chamo na roda Luana Passos. Bem-vinda, Luana. Bem-vinda, querida. Olá, bem-vindas, bem-vindos a todos aqui que nos assistem também. Obrigada, Plínio, pelo convite. Estou muito feliz, muito honrada em estar aqui, é um imenso axé. E gratidão, gratidão aqui da gente fazer esse aquilombamento literário, de falar um pouquinho de literatura, de contos, de poemas, né? Estamos aqui escurecendo a literatura. É essa a ideia, querida, é essa a ideia. Então, e aí eu quero ficar registrado que eu pedi desculpa que eu demorei para encaixar essa conversa. Estamos nos devendo há muito tempo. Eu estou me devendo essa conversa com você, e aí bem-vinda mesmo. Luana, por favor, se apresente. Olá, então vamos lá, né? Eu acho que o tempo é sempre o tempo certo, né? Exu está no caminho, ele abre, ele vai abrindo aí essas encruzas, fechando. Então, era para ser agora. Então, vamos lá. Eu sou Luana Passos, sou pedagoga, professora alfabetizadora, doutoranda. Atualmente, eu estudo, faço pesquisa estudando literatura para crianças e jovens de matriz africana. Sou uma mulher preta muito bonita, de 47 anos, adoro me trançar, adoro colorido, adoro, amo falar de amor. Eu tento mudar, mas a conversa é essa, porque eu sou filha de Oxum. Gosto muito de viver, né? Tenho uma luz dentro de mim, às vezes ela tá meio assim, eu falei, não, vamos lá, a gente brilha, né? Tem toda essa ancestralidade que brilha. Sou muito ligada às questões do meu axé, da minha religiosidade, dos meus orixás. Atuo na educação, falando de literatura, falando de alfabetização, falando de prática de ensino. Adoro plantas, amo. Esse é o meu lado das matas. Então, assim, a minha casa é rodeada, mas rodeada mesmo, viu, gente? Não tem espaço, assim, para mais nada de planta, de flores, de ervas, né? E aí, aos finais de semana, eu me dedico a essas plantas, os passarinhos vêm aqui, e aí eu entro nesse lugar místico que eu falo, né? Que é a gente se cuidar, se equilibrar, fazer poesia, né? Então, essa sou um pouquinho, sou eu um pouquinho. Luana, nos conta, precise, por favor, geograficamente. Onde é esse aqui que você acabou de descrever para gente? Onde que é esse aqui? Esse aqui agora, eu estou no interior de São Paulo, numa cidade muito quente, quente mesmo.
que se chama São José do Rio Preto. Então, eu falo de São José do Rio Preto, de um bairro afastado, que é a ZN, né? A gente chama carinhosamente de ZN, que é a Zona Norte de São José do Rio Preto. Tudo de bom. Uhum. Legal, legal, legal. E aí, por favor, se apresente, nos conte essa sua trajetória literária, querida, por favor. Olha, é tão engraçado, né? Que as pessoas sempre me perguntam e eu sempre faço. Eu gosto muito de falar de que eu faço esse movimento de Sankofa e olho para trás e falo assim, da onde que vem essa escrita, né? Eu venho de uma casa de leitores. Minha mãe lia muito, nós líamos muito, meu pai também. Mas a minha mãe nos introduziu num amor pela leitura fascinante. Então, com os olhos dela, né, até que nós tivéssemos aí essa autonomia de leitura, nós fomos lendo. E eu me lembro que na escola eu gostava muito de escrever, de fazer poemas, poesias, e aí ficou um pouco adormecido. Por volta de 2015, 2017, eu voltei e comecei a escrever, mas aleatoriamente foi guardando esses textos, né? Contos, poemas, enfim, algo que o meu coração queria escrever, né? A minha alma queria escrever. E aí um dia mandei, sou irmã de Leandro Passos, né? E mandei para ele, falei assim, olha, lê isso aqui. Eu falei, nossa, que texto maravilhoso! Quem que é o autor? E aí eu falei, não, quem é a autora? Esse conto é meu. Ele falou, não acredito. Eu falei, não, vamos trabalhar mais isso daí. E aí, por intermédio de Leandro, eu fui escrevendo mais e ele me incentivou a publicar, né? Fiz a minha uma entrei no site da Quilomboja, fiz um cadastro e aí um belo dia recebia uma mensagem que se eu não gostaria de participar dos Cadernos Negros. Então a minha escrita, né? Ela nasce, acho que já desde pequena, né? Pelos olhos da minha mãe, e depois eu venho escrevendo, né? Por ela eu vou lendo e escrevendo, e depois eu tomo mais força, né? Ganha mais força de uns anos para cá, que eu venho escrevendo mais, com mais, não com mais consciência, mas venho me dedicando melhor às minhas escritas, principalmente escritas ancestrais. Gosto muito de falar da ancestralidade, enfim, eu gosto deste lugar, né? Que para mim é um lugar que me fortalece quando eu escrevo e também é um lugar que as pessoas se sentem, pelo menos a devolutiva que eu tenho, que as pessoas gostam de ler. Então, acho que um pouco da minha trajetória é essa, de Sim, começar a escrever. sim, mas você pode declamar um pedaço desse, por Sim, favor? sim. Eu disse que eu comecei, né, escrevendo pelos Cadernos Negros. Esse aqui, o volume 41, são os poemas afro-brasileiros, é o primeiro, minha primeira publicação. E aí eu venho, né, com os, os poemas, né? Deixa eu ler aqui. Sou mulher negra, nega preta, a chuva cai e preta dourada. E eu vou ler para vocês aqui o poema Sou, que é um dos que eu mais gosto nessa coletânea. Sou, eu sou, sempre sou, eu sou, black sou, negra símbolo sou, tocado ao som sou, sou alma, sou negra, sou tom, tim, não sou Jobim, sou Williams, sou Simoninha, sou Nina, sou musicista, sou alma, sou forte, sou tornado, tenho sofrimento, reclamo, mas não lamento. Digo amém, que vai ao vento. Sou negra ali, sou lima, sou conga, sou comparsa, sou congá, de pele de búfalo falo, às vezes com K, mas sempre a parar. Sou alma, sou de sá, de olhos coloridos, de cabelo crespo encaracolado, saravá, saravá.
Sou crioulo, sou própria, sou eu, sou meu. Leia, nota e anota, e me toque. Sou arranjo, sou melodia, sou Luís, sou pérola negra, acordes, e me toque. E essa, né, sou a minha primeira publicação que sai, nos Cadernos Negros, volume 41. E aí eu vou ter Nega Preta, Mulher Negra, e é interessante que Nega Preta ele foi um poema que abriu um evento no Rio Grande do Sul e eu fiquei muito feliz porque mandaram, né? Falando assim, olha, nós conhecemos essa escritora aqui, está no Cadernos Negros e eles gravaram, né? Parte do evento e mandaram para mim. Eu fiquei extremamente feliz. E a chuva cai. Preta Dourada também é um poema que o pessoal gosta bastante e que foi usado pelos alunos do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, também como abertura da Semana da Consciência Negra. E é interessante, Plínio, quando eu coloco aqui, me fez lembrar agora, que a primeira vez que eu estive no lançamento do Cadernos Negros, que foi o volume 42, uma professora que estava lá, né, em São Paulo, e participou conosco do lançamento, ela disse assim, você é a Luana? Eu falei assim, não, sou eu, né? E é engraçado como a gente vai se constituindo, né? Eu não tinha essa imagem, né, de ser escritora, porque eu, assim, eu escrevo, né? Simplesmente escrevo. E ela falou assim: olha, eu vim aqui, sou de um colégio aqui de São Paulo, e nós usamos seus poemas para fazer uma sequência didática. E eu queria te dizer, os meus alunos ficaram muito contentes e felizes, né? E achou a sua escrita muito poderosa. E eu falei, nossa! E aí a gente vai se olhando para si, né? E vendo, falei, poxa vida, né? Antes era Luana professora e agora o pessoal já fala Luana escritora. Eu falei, mas será que eu sou? Será que eu sou escritora? E é gostoso isso, né? Porque você vai exercitando essa escrita e você vai libertando essa escrita, esse fazer poético. E eu tenho, assim, me apaixonado cada vez mais. E aí, dando sequência, sempre publicando nos Cadernos Negros, eu venho de novo para os Cadernos Negros 42, agora com contos, e é algo muito interessante, Plínio, que eu gosto mais de escrever contos. E as pessoas dizem que gostam mais dos meus poemas. E eu falei assim, como assim? Eu me delicio nos contos. Eu falei, Luana, a gente gosta muito mais dos seus poemas. O volume 42, Contos Afro-Brasileiros dos Cadernos Negros, para mim foi uma experiência notável. Foi a primeira vez que eu estive com o grupo de escritores, né? E é um axé muito grande. Você está ali no meio de escritoras, de escritores, no meio ali do grupo Quilomboje, isso para mim foi algo memorável. E conhecer também a Conceição Evaristo. Eu fiquei assim, petrificada. E eu lembro que eu estava com o livro na mão e ela me chamou, e eu olhava para trás e falei assim, será que sou eu mesma que ela está chamando? E foi muito gostoso, né? E aqui tem, esse é o Cadernos Negros 42, Contos Brasileiros, e aqui a dedicatória de Conceição Evaristo, dizendo, né, que era que eu nunca deixasse, essas palavras delas, que eu nunca deixasse de escrever e me desejando vida longa. E eu falei, nossa, que honra, né? E aí eu venho com o meu primeiro conto publicado. Foi, assim, uma delícia escrever e se chama O Farol. Vou ler um trechinho para Não, vocês. vai ler Não? todo. Pode Vou ler todo. ler? Ah, Todo. Nós então estamos vamos. aqui para conhecer a literatura da Gente, Luana então Paz. Então, vamos. lê um trechinho, Então vamos lá. por favor, querido. Esse conto eu fiquei assim, falei, nossa, o que eu vou escrever? E a ideia, eu sou aquelas assim, que eu
às vezes eu acho que eu tenho uma escrita intuitiva, que a ideia vem, eu já preciso registrar. E aí, como eu disse, né, eu gosto muito de escrever sobre o amor, e me veio essa ideia, né, de falar sobre um casal que gostaria de se encontrar, e, e agora vocês vão descobrir por que, que eu chamo o conto de O Farol. O Farol. Chovia muito naquela tarde de domingo, mas não perderia aquele encontro presencial por nada. Conheciam-se há pouco. Conversinhas, risadinhas, piadinhas, coisinhas de casal querendo ser o casal oficial. O ritual começara desde o dia anterior. Unhas, cabelos, dieta detox, sopa de repolho e frutas para perder aqueles insistentes quilinhos e baixar o estômago. Faria diferença? Depilação, massagem, barba e bigode aparados na navalha para ficarem simétricos. Antes, creme para barbear, para preparar a pele para a ida ao barbeiro. Não queria ficar com aquelas bolinhas no rosto ocasionadas pela lâmina da gilete. Só um pouco, homem não tinha dessas frescuras. E o pós-barba, perfeito, estava bom. Vestido de meia estação, o calor da ansiedade não poderia fazê-la suar. Equilibraria a temperatura. Camisa e calça jeans escura. Gostava de cores fortes, mas a cueca boxer sempre deixava claro, mais sexy e definia o seu corpo. Estava preocupado com aqueles quilinhos extra. Faria diferença? Brincos, colar e uma discreta pulseira, a combinar com a estampa floral do vestido vermelho. Gostava de cores alegres, preferencialmente ao tom rubro para as rosas, para as flores. Na boca, vermelho carmim. Ao som de Alceu Valença, rumava para o local do encontro. Meu amor tem um beijo guardado para mim, e a cor de batom é vermelho carmim. Meu amor tem 10 dedos cravados em mim, que me rasga, me agarra e me deixa assim. Me arranha e me deixa assim. Na ânsia de chegar, manteve constante a velocidade, 60 quilômetros por hora. O policial fez sinal para parar. Merda! Ainda eu pego no nosso pé. Preto não pode ter um carro bacana que logo mandam parar? Faria diferença? Elemento, que pressa é essa? Extremamente frio e de voz grave. Por acaso acha que está desfilando numa pista de rally? E olhou firmemente para sua presa. Desta vez passa, mas não passa a luz do farol. Está apagada ou queimada? Sandália de salto, uma bolsa pequena para não carregar muita coisa e pé na estrada. Saíra com antecedência para não precisar correr e ficar afobada. Por conta da chuva, o dia estava meio escurinho. Romântico? Não demorou muito, o policial fez um sinal para parar. Que saco! Não pode ver uma preta bonita num carro estiloso que já manda parar? Faria diferença? Documento, morena. Voz firme e dura. Suas mãos tremiam. Agora um frio percorria-lhe todo o corpo. Trêmula, deu leves batidinhas do Super Black Power, arrumou a flor no canto esquerdo do ostentoso cabelo e entregou os documentos para o policial de voz grave. Tudo certo, exceto o farol. Hoje não passa. Tempo de chuva, farol aceso, cuidado redobrado. Perderia o encontro? Não, não podia. Lá no eixo, Lonan, e discretamente bateu um farol. O policial parou, olhou, nada entendeu, mas estava ansiosa, preparou-se com antecedência, depilada, pele lisinha, cheirosa, black power empoderado, carmim na boca carnuda. Não, não poderia. Levar a Vodum, tudo por conta de seu farol apagado, faria diferença? A vida não podia ser tão injusta. Não! Estava tão difícil o preto solteiro, bonito e bacana na praça. Seu guarda, tem problema não. Logo ali tem a oficina do seu quebra-galho. Não fecha. 24 horas ininterruptas. Vou agorinha mesmo. Talvez aquele perfume ou aquele vestido em tom vermelho
ou aquela boca vermelha, carmim, carnuda, tivesse persuadido o policial. Não era tão rude assim. Laroyer Mojubá. Olhou de longe para o relógio da igrejinha. Quase meia-noite. Não daria tempo ou chegaria em atraso. Encontro marcado na hora marcada, hora grande, meia-noite. Uma, um olha para o outro, a Chaque, bonita, olha para ele. A Sag, forte, olha para ela. Era exatamente assim que se imaginavam. A bonita Chaque e o forte a Sag. O farol, agora aceso. Risadinhas, conversinhas, beijinhos, mordidinhas, coisinhas de casal. Ao fundo, ao seu Valença, hoje Carminho. Assim que eu te vi, muito louca, olhei tua boca e ficamos a fim de fazer um pecado. O farol de milha aceso, o dele, o farol de milha de longo alcance. O dela, de fato, faróis de milha de alta intensidade. A cor do pecado é ruge carmim. A cor do pecado é ruge carmim. Mas a cor do pecado é ruge carmim. Na estrada, uma cantiga não saía da cabeça do policial. O sino da igrejinha faz Belém, blém, blom. O sino da igrejinha faz Belém, blém, blom. Deu meia-noite, o galo já cantou. Casal preto querendo se unir, toda gira ajuda, faz diferença. E esse é o meu primeiro conto, publicado nos Cadernos Negros, O Farol, justamente o volume 42, que também na época concorreu ao Prêmio Jabuti. E aqui é interessante, Pinho, que eu venho com um projeto, e agora vocês vão saber na primeira mão, eu estou começando a ilustrar os meus poemas e os meus contos também. E para este exatamente o farol, eu tenho aqui, essa aqui é uma arte feita pelo ilustrador Wild, esta seria a personagem, né? E aqui o casal. Então, eu já venho aí com esse projeto de fazer essa reunião das minhas escritas com ilustração. Eu gosto muito da ilustração, eu acho que a imagem, ela conversa muito e ela deixa uma mensagem muito bacana, né? Ela vai completando ali as palavras, ou só ela mesma, ela diz bastante coisa. E continuo também, né, no ano seguinte, com o volume 43 dos Cadernos Negros. E aqui a gente teve a maior participação de mulheres neste volume, e é uma também, né, como todas as minhas publicações, uma publicação que me enche de orgulho, porque é a primeira vez que eu escrevo para o público infantil, né? E aí eu faço um poema para as crianças que se chama Serelé Perê, que eu vou ler aqui para vocês. Serelé Perê. Escutem a azoeira, quem vem? São os filhos de mamãe Oxum, Olelê Molibá Macaci, trazendo aió, fazendo bagunça, referenciando Ori. Escutem a azoeira, quem vem? São os netos de Nanã, são os netos de Yananã, serelepes brincando com seus balagandãs. Eita, erê, também vem nanando na cantiga de Bamberê, querendo a dia no colo, na paz do colo de Oxalá. Bamberê, ei tererê, quero brincar com você. Bamberê, bamberá, viva o nosso pai Oxalá. Escutem a azoeira, quem vem? Vem de Onã, são os Bomani Birins de Dogum. Fazem a zoeira, correm na aldeia, trazendo caxangá. Escutem a azoeira, quem vem? São os Omodé de Odé, com bombolê lundu, é só arrasta-pé, a do pé. Escutem a azoeira, quem vem? São os ibejos com as nossas pretinhas e os nossos pretinhos. Dudu, Omô e Begierê, quero brincar com você. Modé, cheguei. Então, quando eu digo que a minha escrita, ela vem
ela tem esse perfil muito ancestral, né? Eu acho que falar de amor e trazer a nossa ancestralidade do tratamento literário, eu acho que é uma das coisas mais formidáveis que tem, né? A gente, a partir da literatura, que a literatura ela ensina muito, né? Ela educa, ela faz com que você se coloque no lugar do outro. E quando eu venho trazendo aí os orixás mirim, os nerês, as crianças para a literatura, é uma forma de homenagear a nossa ancestralidade, em especial os nossos orixás, e também ensinar, né, as pessoas sobre a nossa ancestralidade, sobre a nossa história, né? E esse modo poético de fazer poesia, essa poeticidade onde a nossa ancestralidade, onde os nossos orixás estão, né? E podem estar. Então, este é um lugar que, que eu falo que me enche muito de luminosidade, de alegria. Né? Então, quando eu tenho essa intuição, quando eu tenho essa ideia, eu falei, nossa, isso aqui vai ficar legal. Então, eu escrevo para as crianças, para que elas possam ouvir nessa musicalidade, porque a gente vai brincando com as palavras, a gente vai fazendo esse jogo das palavras, então vai rimando, vai tendo um ritmo, né? E eu acho que é um presente, eu acho não, tenho certeza que fica um presente, né? Para esse leitor que está descobrindo ou redescobrindo a literatura de matriz africana, a nossa literatura afro-brasileira. E também, né? Aqui eu gostaria de ler para vocês, também no Cadernos Negros 43, que é um dos poemas que as pessoas mais gostam, né? E que também já foi lido pela minha querida Sol de Paula. E ela tem uma voz maravilhosa, ficou lindo na voz dela, mas vai ficar lindo na minha voz também. E esse daqui, amigos que compraram, né? E pessoas que compraram o livro e elas entraram em contato comigo e disseram que é um dos meus poemas mais lindos. E vai estar gostoso, porque agora aqui está chovendo, então vai ficar com um sonzinho de chuva, super romântico, né? Eu sempre falo que a chuva é um presente para mim. Eu sou bem vaidosa, vocês estão vendo, né? Eu falo que é a minha mãe Oxum conversando comigo, então ela está participando aqui com a gente. Então eu vou ler para vocês aqui esse poema, Deixe o Sol Entrar. Deixe o sol entrar e aquecer o perfume aveludado de sua pele preta, iluminar sua alma como pingo d'água da aquaplanagem nas pétalas do campo, ao revelar uma página em branco, após um dia-noite que outrora já foi chuva, e beijar levemente seus cabelos crespos ondeados, escritos em meus lábios carnudos, e te saudar no ritmo do gan, do lé e do rumpi, como no Ijexá, tocado para condecorar Yabaoxu, e te poetizar doces palavras de amor ditas e nunca cunhadas, levadas pelo vento brisa siroco, úmido de paixão, e te embalar como nas antigas cantigas perdidas na memória, lembradas ao raiar da esperança de cada dia, e te acalantar, acalantando bãos, assossegando, implodindo e explodindo a sua alma convulsionada pelas histórias heróicas travessias de nós negros filhos da diáspora, e te dar axé até o esfriar do sol e te manter quente até mais um novo e iluminado dia. Então, esses são os 3 volumes dos Cadernos Negros, né? Que eu tenho essa minha escrita literária, começando com os Cadernos Negros 41, poemas, contos, e aí poemas, né, no volume 43. Ah, depois disso, né, eu falei assim, poxa vida, eu acho que eu posso tentar outras coisas, né? E venho com a minha primeira publicação fora dos Cadernos Negros,
uma coletânea organizada pela Nájila, né, na revista África Africanidades, que é esta coletânea aqui, esta é a capa, Mulheres das Ervas. Um texto assim que eu fiquei apaixonada, muito apaixonada mesmo, que ela Joana, fala... Oi? Joana, é importante falar, fala o nome completo da Nájila, por gentileza. Sim! Ah, vamos Isso. lá! Então, olha lá. É que a gente fala tanto, então, Não para é, mim, é tão natural. todas e todos estão tão familiares que a gente fala assim, mas Exatamente. vamos Ah, então marcar. vamos fazer direitinho. Essa preciosidade, esse cuidado com a capa, né? Mulheres das Ervas, com a organização da Nájila Oliveira dos Santos. Olha aqui, ó. É o segundo livro da coleção Territórios Literários. E aqui também referenciando os nossos ancestrais, as nossas matriarcas, né? As nossas benzedeiras. E é também um livro, uma escrita que me enche de orgulho, porque é o primeiro lugar que eu publico depois de Cadernos Negros. A Nájila é uma organizadora e também, né, escritora de um cuidado e de uma delicadeza extremamente notável, né? E aí, quando ela me convida para fazer parte da coletânea, eu falei assim, mas eu nunca publiquei em outro lugar. E aí vou me firmando cada vez mais, né, como escritora. Bom, e assim, a escrita, né, das outras autores e autoras também, de uma força, porque os textos a gente vai verificando a importância dessa nossa ancestralidade, das benzedeiras que às vezes a gente quase não vê, então a gente vai retomando, né, nessas escritas tantas coisas boas que são o poder das ervas, né, que é o poder das ervas, essa escrita dessas mulheres benzedeiras e essa ação dessas mulheres benzedeiras. E para né, para esta coletânea, eu venho com uma escrita, como eu já disse que eu gostei bastante, que é um conto chamado Viva Maria, a Mais Bonita. Eu vou ler aqui para vocês também e vou mostrar a ilustração que eu fiz para este conto da Maria e que ganhei depois, por conta deste conto também, um grupo de uma editora e um grupo que se reúne para falar de literatura e para fazer rodas de conversa, também gostou muito deste conto e fez um livreto, vamos colocar assim, falando e explorando mais. Mas, em primeiro lugar, eu vou ler aqui o conto, né? Viva Maria Mais Bonita. Não se sentia bem já há alguns dias, nem sabia explicar o que era. Procuraria apurrinhar minha nainha, ia ao fé, só elas poderiam dar jeito. Caminhou, caminhou por dias para chegar até a anciã e a Ioafé, que era mais jovem. Seus pés, descalços e inchados, latejavam num ritmo muito forte e acelerado, e mais acelerado que o seu coração. Não suportava mais sandálias, chinelas ou qualquer outra coisa que prendesse os pés, nem mesmo para protegê-los. Aliás, não suportava nada mais que lhe desse a impressão de que seu corpo estava aprisionado. Estavam assim como eu, cansados e doloridos, os pés e o restante do corpo. O contato com a terra vermelha batida, depois uma terra fofa, foi aliviando aquele peso nos ombros, nas costas, na mente. Seus pés inchados e ainda cansados recebiam uma delicada e gostosa massagem. Era como se um bálsamo aliviando o peso de todo o seu corpo e a alma que sentia e refletia em suas pernas e em seus pés.
Percorria pela mata, o cheiro das ervas entrando e percorrendo por todo o seu corpo, prazeroso. Pisava ao mesmo tempo na terra fofa e em algumas folhas e ervas úmidas, caídas no chão. Não sei o porquê, foi se despindo. Uma energia comunal entrava pelos pés, uma energia inexplicável. A luminosidade era tão intensa que se confundia a do astro-rei, mas era ela, a rainha Lilith, africana, lua. Seus pés tocavam a terra erva, suas narinas recebiam aquele aroma de ervas cura, sua pele sentia o vento perfumado das ervas a curar sua alma. Sentia o perfume do pacholi e da alfavaca roxa. Sentia-se embriaguez com aquela mistura de perfumes, mas não confusa. Era como se tudo estivesse sendo transformado e colocado em seu devido lugar, seu universo, seu eu, seus cosmos. Sentia um despertar de sua sensualidade e sexualidade. Um quentume por dentro, brasa. Sentia a força de seus ovários, do útero, das trompas, de todo o seu eu mulher. Sentia-se crescer, a transformação, a mutação. Sua autoestima, feminilidade estavam leves ao mesmo tempo à flor da pele. Aquele caminho percorrido, nem sei quanto tempo a travessia durava, era a cura. Suas mãos e seu corpo tocavam a madeira das velhas árvores e sentiam pequenos potentes choques, como se aquelas ancestrais árvores fossem a morada das deusas feiticeiras, que, ao serem tocadas, despertavam os sentidos todos de seu corpo. Que força crescente era aquela que estava sentindo? Agora aguçados os sentidos, de longe avistara plantas, lírios e flores de todo tipo e cores. Flores amarelas, esta última cana de brejo. Sorriu e ouviu o som de uma chuva próxima, a das águas doces dos rios e das cachoeiras. Um arrepio percorreu-lhe todo o corpo nu, estremecendo por inteiro, tremulando, transbordando de si. E o luar, a iluminar a jornada, aos poucos se deu lugar aos raios de sol. Onde estariam Nhanhaína e Euafé? Parou diante daquela imensidão de doce água, doce que caía verticalmente do alto a encontrar horizontalmente as águas doces do baixo. Ao longe, a delicadeza dos horizontes, as flores amarelas da cana de brejo, a tocaram-lhe os pés e as pernas. Bebeu um pouco daquela água que se misturava à erva, um delicado chá direto da natureza. Mais um pouco caminhou, contemplou-se no espelho d'água, como era linda, não se reconhecia, sorriu, sentiu-se e descobriu-se. Um fio de sangue vermelho escorreu vagarosamente pelas suas coxas, pelas suas pernas torneadas, e aos poucos o fluxo cresceu, menstruou. Vermelho sangue vivo com os fios dourados. Geraria vida dentro da sua vida. Banhou-se e tocou-se demoradamente. Banhos de energia, autoconhecimento, naquela água fonte de vida e forças infinitas. Seus cabelos crespos brilhavam com as pequeninas gotas d'água, transparentes, que formavam uma tiara. Era rainha, diadema de cristais d'água a cair delicadamente em seu rosto. As areolas estriadas de amarelo-ouro constatavam com o negrume de sua pele. Seus fartos seios esplendorosos, volumosos e redondos, despontavam firmes, arredondados, prontos e preparados para a fonte de prazer e alimento. Desenhava-se em seu novo corpo, em seu ventre, levemente bojudo, convexo, não magro e forte, para receber e dar amor. Ilustrações. Linhas misteriosas, desenhos enigmáticos apareciam em pequenos trechos cunhados e escritos em seu corpo. A leitura de sua pele somente caberia e poderia ser decifrada por um especial Oju. Onde estariam Nanainha e Euafé, orgulhosa, com ervas e folhas nas mãos,
Nanainha, Euafé e Oxumã sorriam alegremente. Mais uma que realizara a sua travessia. Agora mais se reconhecia. A cauda dourada em tons misturados de ouro, nas escamas, verde folha, azul céu, delicados delineavam o corpo negro de Maria, metade peixe-mulher, metade mulher-peixe, inteiramente feminina mulher. E jogavam as ervas e mais folhas para a água corrente, a levar o axé ao banho de Maria. Viva Maria, agora a Lica, a mais bonita. Então, esta, né, é a minha primeira publicação fora dos Cadernos Negros, Viva Maria Mais Bonita, que eu ilustro, né? Que eu ilustro, não. Aqui é o Jimmy, ele tem uma página no Instagram chamado Afro Oniric, e ele ilustra a Lica, né? Que é a Maria que se transforma em sereia. Uma transformação aí, né? De uma menina, de uma mulher que vai se conhecendo, se reconhecendo e passa por essa travessia, por essa jornada. E foi muito bacana, né, a revista, né, Mulheres das Ervas, a coletânea, ela foi primeiramente lançada num e-book e depois ela foi transformada em livro físico. E eis que a coletânea chega, né, para o grupo Travessias, e eles gostaram, entraram em contato comigo, que eles gostaram bastante do conto, e aí eles transformam, que eu achei assim um trabalho perfeito do grupo Travessias, da série Encontros, que este grupo com pessoas do Brasil inteiro, né, que se encontram para falar de um livro, para falar de uma leitura, e aí eu ganho de presente esse livreto organizado por eles, né, pela série Encontros, a capa de Denise Ons e a revisão e edição dos próprios editores, é feita toda uma análise, né, do conto, uma análise dentro da literatura. Eles também fizeram uma análise para o lado da psicanálise e também pelo lado da histórico-social. E é muito bacana, né, que é o olhar do outro em relação a uma escrita que você faz. E é muito interessante, pelo menos para mim, porque quando eu escrevo, eu não estou pensando em nada disso, né? É uma escrita muito livre, né? Eu nunca, por exemplo, escrevi para publicar em cadernos negros, mas a, a configuração dessa minha escrita deu certo, né? Atendia ali ao que a Quilomboja queria. Em relação a Mulheres das Ervas, lógico que foi uma escrita mais direcionada, mas eu sempre tenho uma liberdade tamanha em escrever. Tanto que se o poema ou o conto, essa escrita, se ela não atende ao que o edital, a editora quer, eu não publico. Eu falei assim, você não quer mudar? Eu falei, não, não quero mudar, porque esse é o original, eu acho assim que você mudar muito uma escrita que ela nasce com esse sentido, né? Com esse ritmo, com todo esse imbricamento, né? Que você tem ali naquele momento, é um momento único de criação. Então, se você muda muito, essa história dessa escrita, ela também vai mudar. E aí eu fiquei muito feliz, né? Com essa análise que o grupo fez, essa análise dentro da psicologia, essa análise dentro do posicionamento histórico-social, de que dessa transformação dessa menina e de tantas outras mulheres, de tantas outras meninas, né? E aí eu ganho também uma playlist em cima deste conto, eles organizam uma playlist, e esta é uma ilustração que vem também, né? Como eles veem, né?
a Alica. E aqui é uma reprodução de uma ilustração de uma arte, né? Se eu não me engano, é do Pierre Verger. Deixa eu só confirmar aqui com vocês. É isso mesmo. Uma imagem, né? Uma ilustração inspirada numa fotografia do Benin de Pierre Verger. Então, eu ganho essa ilustração de Alica, né, já transformado. Eu não sei se fica, eu acho que não dá para ver, mas essa é a imagem de Pierre Verger e como o grupo viu a Alica. E é interessante, né, que este é o olhar deste grupo e o meu olhar, quando eu conversei com o Jimmy, eu falei, Jimmy, eu quero que você faça a ilustração de um conto para mim, e é uma menina que se transforma em sereia. E eu falei assim, eu quero ela preta, ela tem que ser bem preta e o cabelo tem que ser preto, né? Bem crespo. E é uma exigência que eu sempre gosto. Eu gosto das mulheres pretas nas minhas histórias e dos cabelos crespos, né? E ele foi fazendo, ele foi acompanhando comigo a minha descrição e depois ao ler, eu falei, olha, eu imagino ela assim, né? E aí eu chego a ele chega, nós chegamos, né, a esse trabalho que eu acho que é fantástico. E a Alica, ela me fez pensar numa continuidade, tem uma continuidade essa história, eu preciso publicar, me organizar para publicar, porque ela vai se conhecendo, vamos colocar assim, outras deusas e vai tendo aí a família cresce, vamos colocar assim. Então, tem uma personagem já, pensando nas crianças, que é a filha da Alica. E aí eu paro por aqui. E assim eu vou publicando, eu vou fazendo, né? É sempre uma escrita sem compromisso. Eu falo que eu não posso perder o meu computador, porque ele é o meu companheiro das madrugadas, quando eu tenho a ideia, eu falei, nossa, eu quero escrever sobre isso, né? E aí eu tenho outros contos, eu tenho outros poemas, outras ideias, né? Que vão surgindo e eu vou registrando. E aí, conforme as coisas vão tendo esse andamento, né? As coisas vão acontecendo, aí eu consigo publicar nos editais, organizando, lógico, para que essa escrita aconteça, ou nos cadernos negros. E assim, né, também eu publico, deixa eu ver aqui, eu acho que foi do ano passado, eu publico agora com a Giovanna P., que organiza também uma excelente escritora, e chega às minhas mãos o, o edital, né? Escrituras Negras 3, As Pretas Também Amo. Eu falei, opa, falar de amor é comigo. E eu tenho, né, a minha primeira publicação, que não exatamente eu trago aí a ancestralidade, né? É um texto sobre amor, uma metáfora de amor entre uma colher, um garfo e uma colher, né? Mas não exatamente eu venho com a ancestralidade aqui presente, como vocês puderam perceber nas Mulheres das Ervas, nos meus poemas ali, né? E eu vou trazendo Exu, vou trazendo as Iabás, enfim, né? E uma coisa que eu gosto muito, Plínio, é misturar as palavras, juntar uma palavra com a outra, e eu acho isso fantástico, né? Inventar uma nova palavra, junta aquilo ali que vem de uma palavra antiga que os antigos diziam com algo que é novo, né? Com o nome de um orixá e junta, e eu gosto bastante dessa, dessa licença, né? Que as nossas escritas nos permitem. Então, aqui, né, na coletânea Escrituras Negras 3, As Pretas Também Amo,
organizado pela Giovanna P. Eu faço a minha primeira publicação, um conto que não tem, eu digo que não tem esse perfil, esse desenho, né, mais ancestral, mas fala de amor sempre, falar de amor sempre. E agora eu vou ler. Gente, eu adoro ler, viu? Então, acho que vocês estão percebendo o quanto eu gosto de ler, que já vem de eu ser professora, de Não, estar com as crianças. essa parte se segura para outra parte que a gente vai falar de professoras, né? Então, Então, bora lá. Então, vamos lá. você Então, eu vou lê, a ler para gente vai dar um vocês. intervalo, porque aí eu vou precisar da Sim. professora, Luana. Então, bora lá. Então, Ó, agora continuamos com a Luana escritora e leio para vocês a minha primeira publicação, que não tem a ver tanto com essa ancestralidade. A colher. Estava em todos os eventos. Não era falta de modéstia, fazia falta. Na manhã, tarde ou noite, almoços requintados, jantares de gala, era tradicional, das antigas, século XVII. Preciosa, a relíquia da casa, a prata da casa. Importante. Apesar de toda beleza e delicadeza, trabalhava em muito. As outras dotavam de beleza quase igual. Eram menores, mas importantes. Só apareciam nos cafés, se fossem servidas. Então, era quase dispensáveis. Se serviam um café ou chá da tarde, estavam ali, lindinhas e delicadinhas. Acompanhavam elegantes xícaras, pratos, garfos e facas. Eram pequenas, se mexiam com graça. Misturavam aqueles líquidos aromáticos e quentes, e delícia. Os mais audaciosos metiam-lhes a língua e chupavam o doce e aromático sabor que ficavam em suas curvas. Outros as aproveitavam para roubar um pedaço de tortas e doces, só para provar. E lá iam as delicadas colherzinhas sentir o hálito e a língua quente daquelas bocas, daqueles lábios. Ah, hum, não gostava nem de pensar. Não era tão jovem assim. Mas ela não. Era, não. Era tradicional e mantinha sua língua. Não tinha esse negócio de ser chupada, não. Que absurdo. Acho que ia fazer um aquilo em decorrência daquele chá de ervas, aquelas plantas. Era um perigo, vai saber. E os dias passavam. Dias corridos, tumultuados e de glória. Eis que um dia uma mudança radical ocorrera naquela casa. Gente nova, novas mobílias, novos lugares. Sentia-se animada. Uma mudança não fazia mal a ninguém. Animava e saía do ar. Talvez fosse para um lugar novo. Estava cansada daquelas colherinhas. Elas não a entendiam. Seus sentimentos, seu pensamento. Talvez algo novo mudaria seus sentimentos. Estava sempre só. De longe avistou algo diferente, bem diferente. Chamou-lhe a atenção. Nunca vira aquele tipo de casal. E olha que era das antigas. Era um garfo e uma faca. Traziam em seus corpos uma marca única. Naquela casa ninguém tinha aqueles desenhos gravados no corpo. Linhas delicadas percorriam o corpo daquele casal. E na ponta um designer que nunca vira. Teriam vindo da Europa, Oceania, continente africano? Alguma parte da América que não conhecia? Estava deslumbrada e encantada, como todos que visitavam aquela casa nos jantares, nas reuniões, nos chás. Quem não ligava muito eram as colherzinhas. Ainda acha que aqueles chás de ervas estavam fazendo mal às pequenas. Mas não era da minha conta. Preocupava-se com outras coisas que faziam muito bem, eram mais importantes. Mas só conseguia vê-los de longe. Que casal! Uma pontinha de inveja lhe percorreu o corpo. Engraçado, não lhe percorreu o pensamento. O corpo estava com inveja. Já não produzia mais como antes, nem se sentia tão importante. As pequenas, naquelas loucuras delas, perceberam e vieram consolar. Pouco me abri. O que entenderiam? Eram jovens demais. O que sabiam da vida? Não confiava. Mas na loucura delas,
foram queridas e solidárias. Deram um jeito e passaram a ficar no mesmo armário que o seu. Vai daqui, vai dali e surge um conselho inusitado. Acho que deveria procurar o ferreiro e dar uma mudada no visual. Te fará bem. Há séculos é assim, dessa forma, e sempre trabalhando. Mal se olha, mal se conhece, só trabalha. Grandes garfos já passaram por aqui e não se interessou por nenhum deles. Nem mesmo amizades com as facas você tem. Deveria. Elas são ótimas, cortam de tudo e acompanham os garfos. E outras colheres, um tanto perigosas. Se esquentar muito, elas rasgam e matam sem remorso. E ela, em toda a sua antiguidade, ficou matutando aquele assunto. Um belo dia, soube que haveria um grande jantar. Bodas de diamante. Magnífico, seria perfeito. Seguiu com seu plano. Saberia que passaria o dia na cozinha. E como a família tinha muita consideração por ela, iria para o jantar de gala. Trabalhou, preparou vários pratos. A brecha finalmente chegara. Enfiou-se debaixo de uma panela em fogo alto. Tão alto que o seu côncavo convexo estavam deformados. Conseguira. Inconformados gritavam: leva para o ferreiro, quem sabe tem salvação. Outros lamentavam, alguns até choravam. Embrulharam com delicadeza em um pano de seda muito branco, bordado, lindo. Ficou só com a cabeça de fora. Estava ainda quente. No caminho, viu de perto aquele casal, magníficos. Voltara do ferreiro muito tarde, a tempo para servir o grande jantar. Todos apreensivos, até eu. Voltara envolta naquela seda branquíssima. Fui direto para a mesa principal. Perfeito, o casal estava lá. Ao retirarem o tecido do seu corpo, não acreditaram. O único modo de ter sido salva foi abrir duas leves fendas, mas parecia um garfo. Chegou perto do casal. Ela era de fato majestosa, como via de longe e imaginava em seus pensamentos. Chegou muito perto, se apresentou, tomou coragem e ficou ao seu lado, linda. Acariciou, beijou-a. Sua lâmina afiada encostava levemente a curva de sua silhueta agora rachada. Antes, uma colher, agora, um garfo. Como estava feliz! O corpo não sentia mais inveja. Ela, a faca, correspondeu prontamente. Estava cansada daquele garfo que não entendia os pensamentos, seu modo de ser e, principalmente, sentir. Agora era o casal da casa. Ela, a faca, ela, a colher transformada. Em tantos séculos, finalmente feliz e salva. As colherzinhas aplaudiam e mexiam-se freneticamente. Que mudança! Demais! E essa é a minha publicação, né? Na coletânea organizada pela Giovanna P. As Pretas Também Amam. E, por fim, a última publicação que eu fiz, também organizado pela Giovanna P. Agora, o livro das Marias 4, O Feminino Vestido de Fé. E tem essa capa aqui fantástica. A gente fez um lançamento recente. E agora aqui eu venho com, não só com um conto, mas também com uma ladainha. Como eu disse para vocês, né, que eu gosto, sou muito ligada nas questões de religiosidade, então eu falei assim, eu quero escrever no meu entendimento, tá? Eu quero escrever algo que retrate uma oração ou uma ladainha, e é essa que eu vou ler para vocês. O conto, ele é bem interessante, eu gosto muito, né? E ele chama Okunda Odunda Udamba, Salve a Rainha do Mar. Ah, ele é curtinho, Plínio, eu vou ler. Já que você deixou, eu vou ler. É muito gostoso isso aqui, né? Uma das
das coisas que eu não gosto das coletâneas, né? Que eles dão um número de páginas. Eu falei assim, olha, é muito pouco. Eu queria escrever mais. Querida, as minhas coletâneas do número de caracteres. E aí eu corto, assim, 1.000 caracteres e aí corto. Mas assim, a Giovana, ela é uma querida, ela fala assim, escreve um livro, mulher. Não, para mim tem número de caracteres. 1.000 caracteres cortou. Nossa. Então, mas enfim, eu chego lá, mas eu sempre Hum. reclamo. Podia ser pouquinho mais, mas vamos lá. Okunda Otunda Undamba, salve a rainha do mar. De longe ouvi um canto ao som de atabaques. Engraçado, abrindo melhor os ouvidos e fechando os olhos para sentir aquela energia e o recado que tentavam lhe transmitir, os instrumentos pareciam ser a caixa, a cuíca, com certeza o pandeiro e o reco-reco. Outros, talvez, o tarol, o tamborim, o acordeon, mas dentro de si sentia também o toque de atabaques. Abriu a janela para ter certeza, mas não foi suficiente. Calçou as chinelas e pôs-se a caminhar, o ritmo do coração batendo junto com o som da congada. A noite escura era iluminada pelos raios intensos de luz da lua nova redonda. Aqui, com essa cor da noite e com esse cabelo, tu não entra. Em tom violento e ríspido, bravejou um homem de tez muito clara. Por trás dele, outros homens. Não sabia exatamente quantos. A mesma tonalidade de pele. Não deu ouvidos e avançou. Quanto mais avançava, mais o som aumentava. Uma energia imensa aumentava dentro de si. Tinha a sensação de crescer de tamanho, energia e alma. Como se um montu da falange das pretas velhas e dos pretos velhos estivessem ali, com todo o seu niquice formando uma corrente de força ancestral ao seu redor. Para trás, negra! Quanta afronta e petulância! E o braço direito se ergueu para bofeteá-la com força e violência. Continuou com leveza e precisão da força das águas. Olhou fundo nos olhos do seu principal agressor e entoou: Anaroê, Anaroê, Acudotunda Undamba, de Calunga Uiará. Anaruê, eu quero ver. A mulher grande, senhora das águas, eu quero ver. Os homens paralisaram. Como poderia ela, em Quimbundo, entoar aquelas palavras? Não ousaram enfrentá-la. Baixaram os olhos. Com olhos de água salgada, seu agressor ficou. De vestido em tom azul, não mais de chinela, pegou a santa e continuou. Abriu a porta dos fundos da capela, mais forte ficou o canto dos congadeiros. Dançavam e cantavam com vestes coloridas, destacando o azul, o branco e o rosa. Sentada num barco, de vestido amarelo intenso, Dona Calonguinha Nandalunda, de búzios no cabelo e terço de madeira na mão, rezava. Sorriu, levantou-se e, junto a mim, adentramos o mar e devolvemos a santa. Daquele dia em diante, nunca mais a festa e os festejos das pretas e dos pretos velhos deixaram de acontecer. Um damba berê berê, Dionê de Calunga Uiaiá, mulher bonita, senhora das águas do mar, salve. Então, esse é o conto. E agora eu vou ler para vocês, e é a minha última leitura do que eu tenho publicado, né? Que é o que eu chamo de ladainha ou uma oração. Chama assim: Salve Maria, salve. Salve vovó Maria Conga, preta velha, que com uma gamba quebra milonga, salve. Salve vó Maria Benta, com água benta, cura demanda, arrebenta sal. Salve as Marias benzedeiras quilombolas do rio Cuminã, curam quebranto e ventre quebrado, com rezadeira ao batuque de Ogã, salve. Salve Santa Efigênia, com espada e terço na mão, é também devoção à Virgem Maria, salve. Salve todas as Marias que também são Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Conceição,
que curam as dores, as feridas e encandeiam seus filhos com a mais singela oração, salve. E aqui, um pouquinho da leitura do que eu venho escrevendo, do que eu venho publicando, do que eu venho fazendo. Luana Escritora. Legal. E aí Espero que vamos tenha usar um gostado. pouco da Luana professora para aquele Sim. nosso momento, deixa que, que aí nós ficamos conversando, ouvindo e deleitando com a leitura da Luana. E agora aquele momento que a gente está fazendo esse ano, né, esse momento de griot, que a gente está trazendo pretos e pretas que tiveram antes da gente aqui falando sobre literatura. E hoje, nós estamos em março, semana que vem, 14 de março, é aniversário de Carolina Maria de Jesus. Então, aí eu peço a ajuda de Luana para a gente conversar de Carolina. E aí começar só para lembrar, Carolina nasceu em Sacramento, Minas Gerais, em 14 de março de 1914. Filha de negros que migraram para a cidade no início das atividades pecuárias. Né? Ela é oriunda de uma família muito humilde, né? Estudou pouco, né? E matriculou numa escola espírita, a escola Allan Kardec, e trouxe isso. Sempre quis ler, sempre gostou de ler, né? Sempre gostou de história. E aí ela transformou tudo isso. E graças a ela, graças a esse ímpeto, essa vontade de ser escritora que ela tinha, que ela tem, né? Porque ela tem, porque com certeza o ser escritora que a Luana é, que o Plínio é, que todos somos, os cadernos negros é a Carolina Maria de Jesus. E você, Lu, que diz de Carolina, querida? Olha, falar de Carolina é uma grande honra, né? Uma mulher que na sua simplicidade, eu falo das leituras que eu li de Carolina, o que me chama a atenção nas suas escritas é a denúncia social. Então, quando você lê Carolina nas suas escritas poéticas, de uma forma tão dura, né? Ela traz ali o seu cotidiano e o cotidiano de tantas outras mulheres, né? Mas o que me chama mais atenção é essa denúncia social que ela faz, né? Esse mundo para esses Brasis paralelos que a gente tem. E de uma mulher com uma criatividade, né? Aí no manuseio das palavras e que escrevia, né? Em papel de pão. Olha isso, né? Que foi descoberto assim e graças a Deus foi descoberta e a gente consegue ler e mergulhar em Carolina. Né? Eu gosto, só para Não, desculpa. fechar, Plínio, imagina Fechar que nunca. Para. fechar não, né? Mas assim, tem algo que eu achei formidável, que eu não sei, né? Eu pelo menos não conhecia, mas eu fiquei encantada pelas marchinhas, né? Pelas canções que Carolina escreveu também. Então ela é assim uma mulher que ela rompe, né? Ela Sim. rompe com essa escrita literária, que quem pode escrever, né? Porque a gente vê um grupo seleto e ela, uma mulher negra, pobre, catadora de lixo, escrevendo e sendo esse monstro, né? Esse monumento literário para a gente, né? Nos presenteando com as suas escritas, com a sua literatura. Então, Carolina, ela é essa gigante negra para nós na literatura. Não, e lembrar e pensar que ela publicou bastante, mas ela não publicou tudo. Então tem Sim, muita coisa ainda para publicar de Carolina Maria de Jesus, porque ela, e aí a capa do disco que você falou, que ela cantando música, que ela escreveu as letras, né? É muito interessante. Ela tem uma produção muito forte, muito potente, muito E, e caudalosa. o que é, e eu falo, né, Plínio, que hoje a gente não pode mais falar que a gente não tem. Ah, eu quero trabalhar literatura afro-brasileira, eu quero trabalhar com Carolina, mas eu não sei o que fazer, não tenho material.
Gente, no YouTube você consegue ouvir. E ela tem um vozeirão. Eu falei, gente, olha a voz dessa mulher. Você consegue baixar as canções dela, você consegue ler muito sobre Carolina. Então, a gente não tem mais a desculpa que não tem o material, que não conhece Carolina ou outras escritoras negras, Outra. né? Na- Aí que E é vieram antes. interessante, e tem que fazer essa comparação, e tem que fazer Sim. essa comparação, por quê? Porque nós, escritores negros, a gente acaba não escrevendo só alguma coisa. A gente acabou de ouvir, né, deleitar a Luana Passos fazendo ladainha, conto e poemas. Com certeza tem crônicas e tem outras coisas. Como Carolina, que escreveu teatro, música, essa história toda. Não escreveu blog, porque não tinha. Não teve Uhum, ficção, porque não teve. Como Machado de Assis também, que escreveu também sobre exato. tudo, inclusive peças de teatro. Porque essa literatura negro-brasileira, esse ser negro e escrever, ele nos obriga e nos dá o prazer de a gente escrever sobre tudo, em todas as estratégias. A gente tem as nossas histórias, a gente tem o que a gente quer contar, mas a gente se permite ou se obriga a fazer teatro, escrever filme, fazer roteiro, escrever essas coisas todas, para poder exercer e contar as nossas histórias, né? E a Carolina é isso, teve isso, tem muito dessas coisas importantes. E aí é lembrar também que antes da publicação do Quarto Despejo, ela já havia publicado em jornais, né? Uhum, sim. Porque essa trajetória dela de Sacramento, ela vai, passa pelo Rio de Janeiro, vai para o interior de São Paulo, passa por Franca, desce também todo e chega em São Paulo por volta de 35, quando São Paulo está ficando essa questão grande assim. E é isso, Carolina tem essa potência, né? E Graças ela a... é, e ela Desculpa. é muito potente, né? E eu falo de também, né? E aqui eu vou colocar um pouquinho desse lado, professor, né? Que a gente consegue trazer Carolina, a obra dela é de uma riqueza tão grande que a gente consegue ir além da literatura. Então, a gente consegue fazer trabalho a partir da história, né? Levar para a educação do ensino básico, Carolina, na literatura, na história, apresentando para as crianças ali no ensino fundamental, para os adolescentes. Então, tem uma gama de práticas educativas, né? Com essa literatura negro-brasileira que a gente pode explorar com Carolina, né? Trazendo aí para a escola, para as universidades também, né? Não só na literatura, mas levar a Carolina para o ensino superior também, porque tem gente que não conhece Carolina Tem gente, ainda. E tem aí gente. a gente, né, Não, vai para uma outra dimensão você deve de sofrer isso, escritoras. eu sofro, porque eu ouço e falo assim, ah, não, eu não conheço autores negros. Né? Não, não assiste meu programa, não tá atrás de Luana, não sabe de Carolina. Né? Então, Sim, essa reparação nós precisamos. E uma outra questão bem observado dessa amplitude, porque o escrever de Carolina a obrigou a ter uma posição. Neutro exato, não é nem o shampoo, e ela não foi neutra na sua posição. Ela não exato. foi neutra nas suas posições. Então, isso também foi interessante e é da trajetória, tá aí. Ela tinha teve uma posição política muito, Muito. muito, e isso Eu, foi muito interessante. eu falo que a escrita de Carolina, o que mais me chama atenção é essa questão do ser mulher, da luta da mulher, né? Porque quantas Carolinas a gente não tem, né, Uhum. nessa trajetória, mas o modo como ela faz essa denúncia social, o modo como ela fala dessa fome, desse Brasil, para mim é espetacular, é uma escrita poderosa, muito poderosa, e que a gente tem que explorar, né? A gente precisa explorar mais Carolina. A ela. Com certeza, e tem muito para explorar, como também temos que valorizar, né? Porque temos esses escritores, temos essas escritoras hoje, e temos muito boas escritoras, né? Sim,
Temos muitos sim, outros. Você falou de algumas e fala de alguma, então imaginar que você. Nós temos hoje o Cadernos Negros sendo publicado até hoje, graças a um trabalho de uma grande escritora, que é Esmeralda Ribeiro. Com, né, foi exatamente. um espaço que tivemos Conceição Evaristo, tem o CUT, um dos inauguradores, Márcio Barbosa, Oswaldo Camargo, então a gente vai. Então, esses griots, esses que abriram caminho, que outros que abriram caminho, E outros que vêm também, né? Eu e os acho que caminhos que nós essa. estamos abrindo, porque Exato, você mesmo exatamente. falou que você é lida na escola, você é estudada. Isso é muito bacana, Corrida. isso é muito bacana. O ano passado eu fui parar no Nordeste. Giovana me mandou uma foto, falou: olha você aqui na escola, está tendo uma na Semana da Consciência Negra, estudando algumas escritoras negras e você está aqui. Eu falei, gente, olha Não, isso, eu né? até vou É dividir muito bacana. uma história também que aconteceu comigo. Né? Essa vida literária trouxe a proximidade com o Júlio Emílio Braz, e ele acabou sendo muito Olha, generoso, muito parceiro. E aí ele vem com birra, né? Tem aquela coisa de menino, meninão, aquela coisa toda assim. Então ele mostra, joga uma foto onde ele está no destaque, num platô, ele está no destaque. Olha, tô aqui, sendo numa escola, no interior de não sei aonde. E aquela coisa legal, né? A foto dele, essa coisa toda. Só que atrás da foto dele tinha uma foto minha. Falei, ah, tá bom, você já tá indo embora, porque eu já tô ali na frente. Aí que ele percebeu. Então, você imagina, eu não sei que escola foi, estavam estudando meus contos. isso é Né? muito Então, importante, Plínio, isso é um né? presente, É. dentro dessa nossa literatura, um presente. Que a Carolina viveu um pouco isso em vida, e a gente está aqui falando dela. Então, né, ela continua viva. Sim. E eu Continua... falo, né? A gente tem essa questão da oralidade. A nossa oralidade é muito forte, muito marcante, né? Então, essa palavra oralizada, essa palavra falada e essa palavra escrita para nós é de uma riqueza impressionante, porque a gente tem, eu falo, a gente tem essa oralidade de Carolina cantando, a gente tem essa palavra de Carolina cunhada, né? E é para sempre, né? É para sempre para a gente levar, como a sua escrita também está aí, já está marcada, está indo para frente e para A nossa, né? sempre, A a nossa, nossa, a né? nossa, a Então isso nossa. é muito importante. Plínio, eu gostaria de ler um poema de Carolina, posso? Pode, para daí a gente fecha esse momento e a gente já passa para Que outro. bom. Por Eu favor. gosto muito desse aqui. Eu fiz um trabalho uma vez para o Senac de São José do Rio Preto e ela tem um poema chamado Dá-me as Rosas, que eu gosto bastante. E eu selecionei aqui para esse nosso xirê. Então, é assim. Dá-me as rosas. No campo em que eu repousar, solitária e tenebrosa, eu vos peço para adornar o meu jazido com as rosas. As flores são formosas aos olhos de um poeta. Dentre todas as rosas, a minha flor predileta. Se afeiçoares aos versos inocentes que deixo escritos aqui, e quiseres ofertar-me em presente, dá-me as rosas que pedi. Agradeço-lhe com fervor, desde já o meu obrigado, se me levares esta flor no dia dos finados. Aqui é Carolina Maria de Jesus e Antologia Pessoal. Aqui é organizado pelo José Carlos Sebe, da editora no Rio de Janeiro, de 1996, tá? Essa publicação da editora UFRJ. E eu acho esse poema das Minhas Rosas de uma delicadeza, né? Ela vai para os dois lugares, ela faz a denúncia, mas ela traz essa poeticidade também, né? De falar de rosas, de como que ela quer. Eu acho assim, é engraçado que eu leio e parece que eu sinto o perfume das rosas. É um envolvimento grande, né? Eu sou dessas, eu mergulho. E aqui é um dos poemas que eu mais gosto de Carolina, das Minhas Rosas.
Com certeza. E aí a gente vamos continuar nesse mesmo Sim, espaço, né? E aí lembrar, né? Deixar seus comentários, dar sugestões, assine o canal. Porque o que é importante é a gente comentar e vocês vão ouvir. Voltam lá. Quer ouvir outra vez? Voltam lá. Vai atrás da Luana, veja. Deixe seus comentários, né? Deixe sugestões. Porque isso vai impulsionar o canal, essa história toda. E aí, continuando, vamos pensar no nosso espaço, que é o Estante Preto. A gente vai falar de alguns livros agora. Aí eu também vou pedir a ajuda da professora Luana Pá. Um dos livros, né, que a gente vai falar agora, falar, ou pelo menos indicar, ou pelo menos instigar, no Estante Preto, é a escrita de Maria Firmina na literatura afrodescendente brasileira. É o da autora Gemira de Macedo Mendes, né? O resultado é que é o conhecimento do romance. E nesse livro, a autora ela faz essa discussão desse primeiro romance, por quê? Como Carolina foi um Exu que abriu caminho para muita gente, uhum. Maria Firmina também Maria é Firmina. um Exu que abre o caminho, né? E principalmente a gente vê que esse caminho já estava traçado lá mais longe, né? Ele não foi, né? Maria Firmina não era conhecida no Brasil inteiro, não era um José de Alencar, né? Não foi, não Sim, teve isso, essa repercussão, né? Porque era um branco que estava aqui, né? No Rio, no eixo Rio-São Paulo, mas é a primeira mulher negra latino-americana que escreve um romance. Ponto. E não só por isso, mas já por isso já é um avanço muito grande. E aí você faz esses estudos onde o romance ele está, porque a nossa escrita ela está no nosso tempo. A gente não escreve no futuro, a gente não escreve no passado. A gente escreve, pode olhar para o passado, a gente pode olhar, mas a gente está no tempo, a gente escreve no tempo presente. E a Maria Firmina escreveu no tempo presente, naquela questão toda, mas ela trouxe elementos inéditos antes e depois, né? Onde você tem sim, esse personagem negro que é importante, que interfere na história, que resolve a história, né? Naquela questão toda que você faz uma costura, uma jornada dos personagens, os personagens negros, né? Na minha opinião, na minha leitura, na minha descoberta, eles são os personagens principais, né? sim. Então, do romance Úrsula. E aí ela vem toda essa questão, essa contribuição do olhar feminino, ela trazendo toda essa questão. Ela tem uma função didática, né? O Úrsula, porque ela ensina, ela traz vários negros, que existem Uhum. várias camadas de negro, porque nós negros não somos iguais, porque nós viemos de Áfricas diferentes, e Já. estivemos em Brasis diferentes, em tempos diferentes, né? Somos negros, mas temos essas diferenças, essas outras camadas, e aí Maria Firmina, no texto dela, traz essa questão também, e a autora Gemila de Macedo Mendes, ela reforça tudo isso. Então, uma indicação hoje nossa é essa, escrita de Maria Firmina na literatura afrodescendente brasileira, revisando Calone. E também entender que essa literatura de autoria negra ela é recente. E a gente está nomeando ainda, a gente está fazendo. Alguns de nós, como eu me incluo, eu chamo de negro brasileira. Tem outros, e você viu a afro-brasileira e a literatura de autoria negra. A gente está fazendo, né? A gente está se entendendo. Fica tranquilo, fiquem tranquilos, a gente se entende, né? A gente se respeita. Não é menos literatura, né? Não, e eu acho que mostra também os caminhos, os nossos caminhos, né? Sim, Aquilo que a gente foi desbravando e que elas já vieram desbravando, né? Conosco, né? Maria Firmina, como não falar dessas nossas ancestrais literárias que foram abrindo o caminho, dessa literatura de autoria negra, negro-brasileira, afro-brasileira, mas uma literatura nossa, né? nossa, Escrita por essas mãos pretas. Então, exatamente. é muito importante, né? E mulher, né? Eu E falo mulher, que, olha o rompimento que tem, a e gente, mulher. de ter uma mulher aí, de É, escrever um romance, e tá sendo lembrada até hoje, não, né? e é E lembrar que a as pioneiras importância, nessa exatamente, literatura negra brasileira é Maria Firmina, e antes dela a gente tem a Esperança Garcia, a né? Então, Esperança Garcia, sim, é, sim. então, então Então,
mulheres fortes, com escritas fortes, né? Então, eu falo que é muito importante essa caminhada, esse cunhar dessa escrita preta, porque é um caminho que abriu para a gente, né? Da nossa literatura, da nossa escrita e do que a gente sempre foi capaz de fazer. Então, se É, é afro-brasileira, negro-brasileira, mas a gente está aqui, a gente está graças a construindo. Deus também, né? A gente está construindo. Aí um livro, né, também escrito por uma mulher, pela Patrícia Santana, Minha Mãe é Negra Assim, né? A história do Eno, né, que ele pergunta a sua cor. E toda essa discussão, né, sobre essa questão da cor que ele percebe o preconceito da professora na escola, que é um espaço também que a gente vive, que a gente sofre. Então, esse livro é muito interessante trazer, né? Trazer toda essa questão da discussão e os personagens que aparecem. Aparece a mãe também, aparece o menino também, Sim, aparece o avô também. Então, aparece essa ancestralidade, essa intencionalidade da escritora de trazer essas figuras importantes. Então, é muito importante, é muito legal, é uma sugestão muito interessante de leitura para todos e todas. E aí, exatamente. até peço desculpa pela imagem, já está um pouco manchada, mas Exatamente. eu conto com um conto, História do Escravizado no Brasil, Edenice Fraga. Ela já teve aqui, deu o prazer de a gente conversar, né? É uma obra interdisciplinar que dialoga conto, poesia, crônica, história, que a Edenice, lá de Santa Catarina, ela traz essa história, ela traz essa conversa, que é outros espaços, né? Porque nós temos um espaço, ou imagina-se, né, que tem um espaço mais consolidado do negro na Bahia, essas questões todas, mas que está diferente no Rio Grande do Sul, que está uma questão de consolidar em Santa Catarina, por exemplo, né? Estão descobrindo que em Santa Catarina tem mais outros escritores, além de Cruz e Souza, né? Além de Antonieta de Barro, não são só Sim, pintas pretas que tem por lá, mas tem umas coisas muito fortes, muito importantes, assim. E aí uma escritora importante, interessante, que faz esse resgate e faz essa história toda. Vou continuar um pouquinho mais, querida, assim, até para a gente fechar. Uh, e aí tem por gentileza, para assinar o canal. Fechar, né? Porque a gente já está nos nossos momentos finais, fazer aquela sugestão que a gente está esse espaço de fazer a sugestão de rever histórias aqui no canal, que é importante, né? E aí uma conversa importante onde foi falado muito, muito, muito de Luana, porque nós tivemos, né, com o Leandro Passos. Foi uma deliciosa, divertida, né? Tornou-se amigo, parceiro, a gente vai escrever coisas juntos, que delícia. então reveja, já está aqui, está a descrição no card, assim. Estamos terminando essa conversa. Quero agradecer, vou pedir, né, que você fale, mas é só lembrando, assim, para quem ofereço, né, essa doce, importante conversa instrutiva, onde a gente ouviu bastante, aprendeu bastante. A Aline Nascimento, Jaime Paixão, Rose Brasil, uma parceira, Paulo Vieira Lima, Thaís Santana e o grande Moisés da Rocha. Lu, suas despedidas, por favor, querida. Eu vou aproveitar. Que pena, já está acabando, mas eu quero voltar, viu, Plínio? Sim, sim. Então Olha vamos só, deixar eu quero gravado. voltar. Vamos deixar gravado essa história toda. Então aí, ah, né? Porque a vinda da Luana não foi uma coisa. Você tem um dia, bem, não. Ela negociou todo o passe dela. Não foi uma questão. A vinda dela não foi uma simples. Negociou que ela viria agora, faria esse programa e voltaria ela e o Leandro, para nós termos os irmãos Passos, para falar sobre essa questão da educação, né? Ah, Essa história sim. toda. Então, já está gravado aqui, então pronto. Então já tem. Ah, então eu vou aproveitar, já que nós vamos voltar, né? Eu volto e volto com o Leandro, e é muito engraçado, e vocês vão saber quando estivermos juntos aqui com o Plínio novamente, o porquê que nós somos chamados de irmãos passos. Pegou?
viu, Plínio? Aí, quando junta Luana Passos e Leandro Passos, eles já colocam como irmãos Passos. E aí nós vamos falar um pouquinho mais, eu vou só deixar aqui uma canjinha para vocês, desse material aqui, ó. Esse aqui é o livro da Kilsan de Oliveira, Taió em Quadrinhos, e que nós, os irmãos Passos, fomos convidados pela Companhia das Letrinhas, né, Companhia na Educação, para fazer um guia de apoio, de orientação aos educadores e às educadoras a partir da Taió em Quadrinhos. Então, nós temos um material aí feito pelos irmãos Passos, pelo Sandy Oliveira e pela Débora Alves também, para conversar sobre literatura, para falar dos quadrinhos de Taió, né? E, que é um livro feito pela nossa querida Kilsan de Oliveira, que vem dialogando aí com as crianças, com os jovens, falando de educação. Esse foi um trabalho que nós já fizemos, foi lançado o ano passado. E aí, deixa então, viu, Plina? Deixa aqui para os irmãos Passos conversar, para a gente falar um pouco mais dessa nossa literatura na educação, né? Lembrando desses 20 anos da Lei 10.639. Talvez Porque, seja um né, tema legal assim para a gente não poder é um tema legal para a gente falar, fazer, bacana. quem sabe trazer essa história assim. Isso. Vai acontecer. Vai acontecer. E aqui eu deixo o meu axé, o meu abraço, assim, toda essa energia boa que eu, no começo, falei, Plínio, eu fico um pouco nervosa, eu gaguejo, mas sai. E saiu. Coisa linda aqui estar conversando com vocês, um programa lindo, riquíssimo. Precisamos, nos fortalecemos, né? Com a nossa literatura e aprendemos da literatura do outro para a gente levar. Precisamos levar aí o que nós estamos fazendo, nos citar, falar da nossa. Os cânones são importantes, como a gente viu aqui, mas falar desse pessoal novo que somos nós, né? Plínio também. O que estamos fazendo de literatura? Então, eu só tenho a agradecer esse espaço para falar um pouquinho do que eu venho produzindo, do que eu venho fazendo, quem é a Luana escritora, que gosta de escrever nas madrugadas, que tem uma intuição, vai lá e escreve. Então, é todo esse axé em gratidão de fazer parte agora, né, de estar aqui juntinho com vocês, conversando de pertinho. Muito obrigada. Obrigada, Eu que Plínio. agradeço a todas e todas, assim. E é isso. Fica atenta com a Luana. Luana, aguarde os irmãos passos. E assine o canal, faça seus comentários, por gentileza. Se Comente. inscreva no canal também, viu? Também inscreve no canal. Queridos, queridas, assim. Até, muito obrigado. Obrigado, Obrigada. Lu. Tchau, Beijão. tchau.